Olá, eu sou o Francisco Rebouças, cirurgião do aparelho digestivo, e hoje eu quero falar sobre o mito dos exercícios físicos, né? Quem nunca fez aquela pergunta, por que eu tô malhando e não tô emagrecendo, né? Você já reparou que algumas pessoas que mesmo que entraram na atividade física para emagrecer, não tiveram sucesso. Existem aqueles atletas de final de semana que são gordinhos e às vezes até uma atividade física mais extenuante, mesmo assim eles não conseguiram emagrecer. E por que isso ocorre? É tudo da culpa do metabolismo, ele tem tendência, tem estômago alto. Por que nem todo mundo que pratica exercício são magros? Tem pessoas que praticam muito mais exercício do que outras e são mais pesadas do que as outras. Então é sobre isso que nós vamos falar. Existe uma explicação científica e muito simples para isso. E antes eu gostaria de agradecer você que está nos ouvindo, convidá-lo a se inscrever no nosso canal, sempre estamos trazendo conteúdo de qualidade, de uma maneira descomplicada. Dê um like, não esqueça de compartilhar também, né? Então, uma pergunta muito comum, o aumento do exercício, ele não é a chave para perder peso, porque isso é um senso comum. Não, eu preciso perder peso, vou fazer exercício, né? E eu compartilhei num dos vídeos aí sobre um outro mito muito importante, que é o mito das calorias, né? E eu tô aqui falando agora sobre o mito dos exercícios físicos. Qual que é o problema do exercício físico em relação à perda de peso? Tem um outro vídeo meu muito interessante que fala da pior maneira de emagrecer, que é emagrecer sem fazer atividade física, porque você vai perder músculo e vai entrar no efeito sanfona. E eu não estou aqui falando contra o exercício físico. Eu estou aqui explicando por que o exercício físico não tem uma relação direta, fundamental, com a perda de peso. Não é a forma que é feito naturalmente. É claro que o exercício físico ele traz grandes benefícios. Pessoas sedentárias morrem mais cedo. Pessoas que não praticam exercício físico morrem mais de câncer de intestino, morrem mais de problemas cardiovasculares, morrem mais de acidente vascular encefálico. Pessoas que não fazem atividade física têm mais problema de obstipação, de má digestão, tem vários problemas de saúde, problemas ósseos musculares, problema de dor crônica, dor nas costas. Então, a atividade física ela é fundamental. Para não ser sedentário, no mínimo, uma pessoa adulta, acima de 18 a 65 anos, tem que fazer 30 minutos, 5 vezes na semana, de uma atividade moderada, 150 minutos por semana. Isso é o mínimo. Se você não está fazendo o mínimo, você é sedentário. E segundo a OMS, 47% dos brasileiros são sedentários. 47% dos brasileiros não fazem o mínimo. Então, se você não faz o mínimo, eu quero te estimular a sair do sedentarismo, que ele vai te prejudicar. Mas não é o foco do nosso vídeo aqui hoje. Nós vamos falar sobre o mito dos exercícios. Por que muitas pessoas vão para a academia e acabam se frustrando porque não teve o resultado esperado. Porque ela queria uma perda de peso e não conseguiu aquela perda de peso, então ela se frustrou e está achando que não adianta nada. E eu quero dizer que adianta. Mas a expectativa que ela tem em relação ao exercício é errônea. A atividade física ela é importante e boa para a sua saúde. Mas para a perda de peso, existem vários estudos que têm mostrado que o efeito do exercício físico na perda ponderal é mínimo. Essa é a verdade. Essa não é a minha opinião. São os estudos randomizados a longo prazo. Essa é a opinião da ciência. Ah, mas eu não concordo. Você tem direito de não concordar, mas eu estou aqui manifestando uma opinião técnica, falando a favor do exercício, mas em relação ao peso, ela não tem tanto benefício, né? E é isso que nós vamos falar aqui. Então, um trabalho interessante de 2013 nos Estados Unidos que mostrou que a obesidade infantil não tinha relação com a prática de atividade física. O que significa isso? Aquelas crianças que praticavam mais atividade física não eram menos obesas do que as outras. Ou seja, existia um outro fator mais importante do que a atividade física que estava relacionado à obesidade deles. Mas em crianças que faziam muita atividade, em crianças que faziam pouca atividade, não houve diferença entre elas, né? Um estudo que eu achei muito interessante também da Tanzânia, que pegaram eram coletores que andavam cerca de 30 quilômetros diariamente. Você imagina que essas pessoas têm um altíssimo gasto calórico. E é interessante que a chave desse vídeo está nesse estudo. Que essas pessoas elas tinham um gasto calórico quase igual a um adulto que trabalha no escritório. Olha só que loucura. Um coletor que caminha 30 km por dia tinha um gasto calórico quase igual a uma pessoa de escritório. Por quê? Porque o gasto calórico basal ele é variável.
A gente tem um raciocínio que tudo que a gente queima de caloria é atividade física. E não é. Na verdade, é uma menor parte. O seu organismo ele pode oscilar o seu gasto energético em até 50%, gastando mais ou menos energia. Existe uma variável para você funcionar, você está gastando energia. Para você ouvir, você ver esse vídeo e raciocinar, você está gastando energia. Você está gastando energia para respirar, para controlar sua temperatura, para fazer músculo, para fazer digestão, para o seu fígado funcionar, para tudo. E isso existe um gap, existe uma reserva. Então o seu organismo ele tem capacidade de, nas atividades basais, aumentar ou diminuir isso aí. O gasto total de energia no seu corpo, ele é calculado com o gasto metabólico basal, o efeito termogênico dos alimentos, a termogênese das atividades que não são exercício, o consumo em excesso de oxigênio pós-exercício físico e os exercícios físicos. O exercício físico é um pedaço do seu gasto total de energia. E aqui é o ponto-chave. O gasto de energia não é a mesma coisa que atividade física. E a esmagadora maioria do gasto energético ela não vem do exercício. Vamos dar um exemplo. Um adulto mediano, ele tem um gasto energético em torno de 2.500 calorias por dia. E vamos supor que esse mesmo adulto faça uma caminhada moderada, 45 minutos por dia, que é mais do que o OMS considera para não ser sedentário, que é 30 minutos. E esses 45 minutos por dia tem um gasto calórico de 104 calorias. Ou seja, apenas 5% do gasto energético basal dessa pessoa. Ou seja, mas se não depende do exercício, depende do quê? Depende de vários fatores. E tem fatores que são mutáveis, que muda, e tem fatores que são imutáveis, que não muda. O que são imutáveis? A genética, tem gente que tem um gasto calórico maior pela genética. A idade, quanto mais jovem você tem um gasto calórico maior. O peso, a quantidade de músculo, a temperatura do ambiente, o gênero. O homem tem um gasto metabólico maior do que a mulher, então ele tem um gasto global maior. A dieta e as funções dos órgãos. Então a conclusão fundamentalmente errônea de que o exercício é a única causa de gasto energético. E não é. E disso que eu falei, qual que é a coisa que é mutável? Basicamente a dieta. E o centro da perda ponderal é a dieta. E ela é a dieta não do ponto de vista de caloria, como eu já falei no outro vídeo, mas a qualidade dessa dieta. Então isso não é a minha opinião. O exercício, ele é fundamental para perder peso, mas ele não é o ator principal. O ator principal é a dieta. Você já viu isso na prática. Se você mantém sua dieta e começa uma atividade física, você não vai ter uma redução significativa do seu peso. Mas se você quer perder peso e faz uma dieta, é fundamental você fazer exercício. Para você o quê? Não só através da dieta, mas você manter a sua atividade muscular elevada. Resumindo, o exercício, ele é um fundamental coadjuvante. Quando se fala em perda de peso, o exercício não é o mais importante. O mais importante é a dieta, mas ele é um bom acompanhamento. E quando eu falo de dieta, nós já falamos sobre isso. Tem um vídeo que nós falamos dos mitos da caloria. Não é a quantidade de caloria que está envolvida ao gasto energético, mas a qualidade das calorias que você ingere. É isso que faz diferença. Ah, mas por que isso não ocorre? Eu não entendo. Eu estou gastando mais energia, eu deveria estar perdendo peso, porque o seu organismo se adapta. Existe uma compensação natural do seu organismo. Se você mantém a dieta e está fazendo uma atividade física nova, existe uma redução no gasto energético de outras atividades. Se você não vigiar, você vai ter mais fome, você vai aumentar a sua ingesta, ter uma compulsão maior para comer. E o seu metabolismo basal muda. Então, há um mecanismo de compensação. Então, é importante o exercício para quê? Para você, a longo prazo, melhorar a sua atividade metabólica, melhorando a sua massa muscular. Mas a curto prazo, que o que as pessoas esperam, o resultado é pífio, ele é pequeno. E como eu repito, essa não é a minha opinião, essa é a ciência, baseado em evidência. O exercício ele é muito importante, mas para perda de peso, o resultado dele é pobre. Para perda de peso, ele é
coadjuvante. O mais importante para a perda de peso é a dieta. Espero ter ajudado você. Um grande abraço. Você que gostou desse vídeo, não se esqueça de dar um like, compartilhe, se inscreva no canal para que mais conteúdo de qualidade possa chegar até você. Um grande abraço.